Fala, investidores! Hoje a gente vai aprofundar ainda mais sobre essa emissão de dívida da Suzano e como é que os fatores aí relacionados à empresa, à economia do país, como é que isso tudo pode afetar esse ativo. Então a gente vai falar sobre volatilidade de preço da celulose, vamos analisar os principais concorrentes que ela tem, relembrar rapidamente essas taxas de emissão, vamos ver se isso faz efetivamente algum sentido e vamos dar nosso veredito, o que a gente acha sobre essa emissão, sobre esse ativo. Beleza? Então, a Suzano é uma empresa que está exposta à variação de preço de celulose. O fato é que nesse primeiro semestre agora, as incertezas aí relacionadas à política tarifária levaram a uma série de oscilações nos preços, né, com o produtor de papel adiando compras. Os preços recuaram, mas a Fitch, né, que é a agência de rating que analisa esse ativo, analisa a empresa, ela espera alguma recuperação no final do ano. Uma retomada mais significativa efetivamente depende da melhora sustentável da demanda e parece menos provável de acontecer até que os participantes de mercado efetivamente tenham uma maior previsibilidade sobre as políticas tarifárias e os impactos que vai suscitar, né, no mercado e sobre as condições econômicas globais. No entanto, os fundamentos do setor eles parecem e permanecem sólidos, sem previsão de entrada de novos projetos de expansão, de capacidade do mercado até 2028. Isso provavelmente vai sustentar aí tendência de aumento relativo de preços, apesar de um crescimento mais lento da demanda. Quando a gente olha para os principais concorrentes da empresa, o custo caixa, né, de produção da celulose da Suzano, ela está entre os menores do mundo, né, em linha aí com os produtores de celulose da América Latina. Isso garante a sua competitividade de longo prazo, ela se beneficia aí do seu porte, né, um fragmentado setor de celulose do mundo, né, no mercado de celulose. Isso permite para ela, de certa forma, influenciar os preços como uma estratégia de produção, né? Com a sua estratégia de produção, ela influencia os preços no mercado global. Por outro lado, a Suzano ela é mais concentrada geograficamente e por produto do que suas principais concorrentes. Suas concorrentes chilenas, por exemplo, a Arauco, a CMPC, que também são líderes, né, no segmento de produtos de madeira, de papel tixo, respectivamente. No entanto, seu baixo custo caixa, suas margens elevadas, tudo isso contribui para a geração de fluxo de caixa livre positivo de forma sustentável. Ao final de 2025, o nível de alavancagem da Suzano deve ser inferior ao CMPC, da Arauco, da Klabin. As margens operacionais da empresa elas são superiores às dos seus pares chilenos aí que operam em segmentos de negócio com menor margem, né, como de papel tixo, embalagem, cartão, enfim. Então essas são as principais vantagens competitivas da empresa. Falando especificamente sobre esse ativo, sobre as séries, né, sobre as taxas desse ativo, vamos olhar a segunda série, que tem vencimento em 10 anos, né, e taxa de referência de NTNB 2035 menos 0,45. A taxa ela sairia algo próximo de IPCA mais 7,09%, conforme as taxas de referência aí do dia 22/8 agora. Apesar da taxa parecer atrativa, o spread negativo liga um ponto de alerta, e é isso que a gente vai explorar na sequência. Se você prestou bem atenção, né, nos vídeos anteriores que a gente estava falando, você deve ter percebido que as taxas da segunda e da terceira série, elas possuem spread negativo. Então, lembrando, a companhia é líder no setor, tem vantagem competitiva, isso dá uma bela estabilidade para ela, mas como qualquer outro investimento, para isso fazer sentido, esse investimento deveria te pagar um prêmio de risco, ou seja, ele tem que te remunerar uma taxa superior a um ativo livre de risco, que nesse caso são os ativos aí emitidos pelo Tesouro Nacional, os títulos públicos, né? Então, o nível de spread das debêntures incentivadas atingiu uma nova mínima histórica, tudo isso sustentado aí por uma demanda elevada por ativos isentos, né, conforme a tabela. Será que isso faz sentido efetivamente? Bom, não é novidade que quando a gente compra uma dívida de uma empresa, a gente tem resumidamente dois objetivos, né? O primeiro seria uma possibilidade de carregar o ativo até o vencimento. O segundo seria sair desse ativo antecipadamente. É esse cenário aí que a gente vai olhar com mais calma, tá? Porque a duration da segunda e da terceira série é de 7,39 e 8,36 anos, respectivamente, com um vencimento em 2035 e 2037. Então, o cálculo para a gente entender a volatilidade desse título, você já sabe, né? A gente já falou aqui em vários vídeos anteriores. Para cada percentual de oscilação na taxa de juros, a gente multiplica pela duration do título e a gente chega aí no percentual aproximado de oscilação, seja positiva, seja negativa, que o título vai sofrer. Ou seja, para cada 1% de oscilação na taxa pré-DI, esse ativo sofre uma marcação
positiva ou negativa de quase 7 a 8% dependendo da série. Faz sentido? Então agora, vamos pegar um título público, tá? Mas com um vencimento um pouco mais longo, para 2040, mas com um detalhe importante, a duration desse título público é a mesma do seu vencimento, são 15 anos de duration. Qual que é o ponto de atenção aqui? Esse título público ele vai ser mais sensível a oscilações da taxa de juros, tanto para cima quanto para baixo, né? Por conta da sua duration, que é uma duration mais longa. Mas aí que mora o segredo, né? Porque se esse ativo sofre a mesma oscilação de 1%, a marcação positiva é de praticamente 15%. E mesmo que tenha a inclusão do imposto de renda sobre o rendimento, se a sua ideia é sair antecipadamente do ativo, de repente pode ser que isso faça mais sentido para você. E para finalizar, tem uma característica dessa CPRF que às vezes passa despercebido pelos investidores, mas que exige uma atenção. A Suzano ela pode recomprar as dívidas com uma série de condições. Tá? Primeira série, 12 meses após a emissão até 15 de setembro de 2027, pagando um prêmio aí de 0,35% multiplicado pela duration remanescente. De 16 de setembro de 2027 até 15 de setembro de 2030, o prêmio vai ser de 0,30%. E de 16 de setembro de 2030 até o vencimento, o prêmio vai ser de 0,25%. Para a segunda série, o maior entre o valor na curva e o valor presente de fluxo remanescente, descontado a NTNB mais próxima, a duration remanescente do fluxo decrescida de 0,65% ao ano. O mesmo acontece, né, para a terceira série. Né? A diferença é a dedução de 0,63% ao ano. O prejuízo aqui você já sabe qual é, né? A empresa ela vai refinanciar sua dívida a um custo mais baixo, que é ótimo para ela, mas o prejuízo para você, investidor, é que o cenário não vai ser tão positivo assim, porque imagina que você tenha comprado esse título a IPCA mais 7, alguma coisa, mas em 2028 a taxa de mercado seja IPCA mais 5, por exemplo. Então, nesse caso, a empresa ela vai recomprar o seu título, você não vai ter mais o seu rendimento, né, que daria lá de IPCA mais 7, e vai ter que reinvestir a uma taxa menor, a taxa de IPCA mais 5, ou seja, você está perdendo aí. Isso é bem ruim para você e para os seus rendimentos futuros, não é isso? Então depois que a gente levantou todos esses pontos, vamos agora à nossa segunda opinião sobre esse ativo. Só lembrando, a Suzano ela é a maior fabricante de celulose do mundo, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, ela se posiciona aí como um player estratégico no mercado global de produtos de base florestal, tem as suas operações aí, são 100% integradas, né, toda verticalizada, isso sem dúvida traz credibilidade para a empresa como um todo. Agora, indo direto ao ponto, o nível de spread das debêntures incentivadas atingiu a nova mínima histórica, sustentada aí pela demanda elevada, né, por ativos isentos, conforme a gente já falou anteriormente. Então, por esse motivo, a gente acredita fazer mais sentido, por exemplo, comprar uma NTNB principal, que não tem pagamento de cupom, tem a sua duration aí igual ao seu vencimento, tanto pelo carrego da dívida, como por uma eventual saída antecipada. Então, mesmo que exista aí a cobrança de imposto de renda, ela é netada pela duration mais longa do papel. E convenhamos, apesar da volatilidade ser maior, o risco é um risco soberano. Além disso, vamos lembrar aos investidores que a liquidez dos títulos de renda fixa ainda é relativamente pequena. Isso dificulta a negociação no mercado secundário, diferente do que acontece com títulos públicos, né, em que o governo ele é sempre obrigado a recomprar a dívida, então você está mais garantido em termos de liquidez. Então, o mercado está sim com bastante volatilidade, os spreads podem sim voltar a subir, impactando ainda mais a marcação dos papéis de crédito privado a mercado, né? Então, por todos esses motivos, a gente não recomenda muito a entrada nesse papel nesse exato momento. Mas, se você se sente confortável com a empresa, gosta da estrutura da empresa, da estratégia da empresa, se interessou por esse ativo, por conta de todos os pontos positivos, né, que a gente apresentou aí ao longo dos vídeos, manda sua carteira pra gente, a gente pode te indicar aí um percentual da sua carteira que faça sentido para você investir conforme o seu perfil de investimento. Até mais!